Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo hoje um vídeo com o título A Serpente do Éden era Satanás? Nesse vídeo eu estou tratando sobre a série Satanás, Diabo e a Teologia. Como eu disse já anteriormente, o canal quero fazer castas de playlists, né? Playlists, para quem não sabe, são listas de reproduções aqui no YouTube, onde eu quero separar os vídeos do canal por temas. Certo? Então eu já tenho do dízimo, eu já tenho um vídeo desmascarando o inferno, que eu vou produzir mais vídeos acerca da doutrinação do inferno, né? Envolvendo a doutrina soterológica da teologia. Eu estou fazendo o segundo vídeo da série O Diabo, Satanás e Diabo e a Teologia. E quero estar produzindo vários vídeos abordando diversos temas. E hoje eu mudei, né? A câmera da direita para a esquerda. E para fazer um teste, eu acredito que vai ficar legal, né? Assim, fazer umas mudanças sempre para melhor é bom, certo? E embora os vídeos das nossas produções sejam simples, mas são feitas de coração e são feitas de forma racional, com análises concretas e de uma forma fácil de ser compreendida. Então, nesse vídeo eu vou estar tratando uma conhecida passagem, aliás, uma conhecida história entre o cristianismo, certo? Que falando acerca do diabo ou Satanás no Jardim do Éden. Você chega na igreja, mesmo que você seja um católico, um luterano, um presbiteriano, um pentecostal, neopentecostal, né? Um metodista, um adventista, enfim, a maioria das denominações cristãs, eles contam a lenda de Satanás e diabo no Jardim do Éden, né? E o que é uma história bem racional, uma história mitológica, ou seja, algo inventado, né? Sem uma comprovação histórica, uma comprovação racional. E eles falam isso, principalmente as igrejas protestantes e evangélicas, eles pregam essa historinha de Adão e Eva, a serpente no paraíso, baseado nisso aqui, ó, na Bíblia Sagrada, que é considerado o livro sagrado, né, um dos livros sagrados dos cristãos, né? O cristianismo, essa religião cristianismo, ela tem vários livros. Tem o Catecismo da Igreja Católica, tem o Catecismo da Igreja Ortodoxa, tem o livro dos Mormons, né, que faz parte de um movimento eclesiológico conhecido como restauracionistas. Enfim, existem vários tipos de livros, mas sem dúvida nenhuma o livro mais conhecido do mundo, o mais popular, é a Bíblia, certo? Aqui é, no caso, a minha Bíblia de Estudo Despertar, né, que ela está na tradução da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Não sei se os senhores conseguem observar. Então, eu vou fazer uma leitura do texto de Gênesis 3, até eu acho aqui, ó, pela CF, certo? Aqui, ó, Gênesis 3, do 1 ao 15. Vou fazer a leitura aqui e de forma breve, tá? E falando como que essa história... Uma coisa você aprendeu na igreja. Satanás, o diabo, tentou Eva no Jardim do Éden. Outra pegada é o que a Bíblia fala, certo? Então, o livro de Gênesis, para quem não sabe, é o livro que significa o livro do início, o começo, ou dos começos, certo? Ele sempre vai falar vários começos de várias coisas, né? O dilúvio, o pós-dilúvio, criação do mundo, enfim. Retratam vários começos, né? Inícios. Então vamos lá. Gênesis 3, quem quiser acompanhar, vou fazer uma leitura que eu expus aqui pela CF, que é uma das versões mais populares que tem dentro do mundo cristão, e principalmente os evangélicos gostam muito de utilizar a João Ferreira de Almeida. Então eu vou estar utilizando, se você tiver sua Bíblia e quiser estar acompanhando a passagem, eu vou ler breve e depois a gente vai voltar para mim estar explicando, expondo alguns pontos que eu vou estar tratando e salientando nesse nosso vídeo. Verso 1 diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore. De toda árvore do jardim? Uma pergunta, certo? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.
Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, e sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui, ó, esses versos do 1 ao 7, que foi o de Gênesis 3, que eu acabei de ler aqui, o texto ele é um diálogo da tentação da serpente, do diabo, de Satanás, a Eva. Se você ler o capítulo 2 de Gênesis, nos versos finais, após Deus ter criado Adão e Eva, tá? que biblicamente falando, no livro Bíblia, é considerado o primeiro homem e a primeira mulher, tá? Adão não teve propriamente um pai e uma mãe. Ele não foi gerado, ele foi criado. Eva também não foi gerada, ela foi criada da costela do homem, do seu marido, no caso Adão. Então, eles estavam num jardim, tá? Num jardim. E eles viviam de forma extremamente natural. Inclusive, eles viviam até mesmo sem roupas. Tá? Se a gente prosseguir a leitura do texto aqui, ó, verso 7, diz assim, ó. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Né? Na sua Bíblia pode estar uma versão algo um pouco diferente, certo? Então, o que ocorre, meus queridos? Você que está assistindo o vídeo, você que ouve os pastores falar essa historinha do Éden, você que é cristão, não só os pastores, os padres, a maioria dos cristãos, 95, 97, 98%, dizem que quem tentou Eva no jardim do Éden foi o diabo, foi o Satanás. Né? Que a serpente era o diabo. Só que se a gente observar aqui o texto, se você observar na sua Bíblia, o texto expõe serpente, não o diabo, não Satanás. E essa serpente aqui, em nenhum momento o texto fala que o diabo, esse ser maligno, maldoso, responsável pelo mal na humanidade, na Terra, ele entrou na serpente, no animal, tá? Porque o texto até fala que expõe, ó, se você ler o verso 1 com calma, era mais astuta que todas as alimárias. Alimárias aqui, ó, pela CF, quer dizer animais. As criações, os seres vivos que Deus, o Senhor Deus, no caso aqui do livro de Gênesis, fez, formou, criou. Percebe? Que coisa absurda. Isso aqui, o diabo, Satanás, os pastores, os padres, aliás, o cristianismo, tá? Eles falam que o diabo, o Satanás, tentou Eva para a história não transparecer o que ela é, absurda. Simplesmente isso. Tá? A história de Gênesis aqui, essa história da queda do homem, é uma história extremamente absurda e irracional. Certo? Mas por que você não vê como irracional? Porque se você foi criado dentro de uma igreja, se você frequenta a igreja e eles utilizam a Bíblia, os pastores, os padres, eles têm toda uma esquemática, todas umas artimanhas para você ter um olhar espiritual, um olhar espiritualizado, né, melhor dizendo, sobre a Bíblia, o livro Bíblia. Certo? Então o que ocorre? Se você der isso aqui para uma mão de uma criança que nunca tem ido na igreja, ela vai dar risada de um texto desse. Pô, aqui a cobra fala, a serpente dialoga com uma mulher. Olha que coisa absurda. Por isso que os pastores, os padres, o cristianismo fala que aqui é o diabo, que é a serpente. Só que a Bíblia não fala que a serpente é o diabo. Tá? Eu estou analisando isso aqui, ó. Se você quer crer que a serpente é o diabo ou Satanás, é um direito seu.
É a sua fé. O canal ele não é, ele analisa a fé, ele não está aqui para discutir fé. Ele só apenas analisa a fé. Certo? Mas não estamos aqui para discutir a fé. Você crê no que você quiser. Só que se você é uma pessoa que, poxa, eu quero me esclarecer, tá? Eu quero entender muitas coisas da Bíblia. De repente eu, com o pouco conhecimento que eu tenho, posso te ajudar. Certo? Então a gente analisa aqui junto, para podermos tanto eu aprender, quanto você, se de repente você puder aprender alguma coisa aqui com os vídeos que eu produzo, beleza, certo? Então vamos lá, vamos continuar a prosseguir a leitura aqui do texto. Então eles perceberam após o consumo o fruto, né? Ou seja, a serpente. Os pastores falam que é o diabo, mas o texto fala que é a serpente, um animal, ofereceu, ela dialogava, né? Ela falava com a mulher. Ela oferece o fruto para Eva. Aí Eva vê que a árvore, os frutos, tá, da árvore era interessante. Ela viu que era agradável aos olhos dela, conforme aqui o verso 4, né? Verso 4 não, verso 5, né? A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, tá? E comeu também e ofereceu a Adão, seu marido. Dois mitos aqui. Satanás e a serpente. Satanás, o diabo, não é a serpente. A serpente do paraíso não é o diabo, nem Satanás. Outra coisa também, ó. Fruto. A Bíblia não fala que a maçã, né? Esse fruto aqui, que a serpente ofereceu a Eva, o texto não fala que é maçã. Que era uma pera, que era uma melancia, que era uma uva, que era uma ameixa, uma amora, um maracujá. O texto não fala, o texto apenas fala fruto. Que fruto? Não sei, o texto não fala, só fala um fruto. Eu estou aqui para analisar o texto, cara. Eu não estou aqui para analisar a sua fé. Se você quer crer que é uma maçã, não, eu creio que é uma pera. Eu creio que é uma amora. Eu creio que, sei lá, é uma jaca. O problema é seu. Estamos aqui para analisar o texto, a história, não o que você crê. Certo? Bom, prosseguindo. Verso 8, né? Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nesse tempo aqui não tinha igreja, não tinha templo, né, para Deus receber adoração, não fiscalizar ali a vida dos seus crentes. Então ele passeava no jardim, né? Enfim, deveria ser um local bonito, né, para passear. Muitos crentes gostariam de estar no Éden para poder passear. Até eu. Verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Dentro da teotologia, que é a doutrina, o ramo disciplinar da teologia, que estuda os atributos de Deus, a gente aprende que Deus ele é onisciente. O que é onisciência? É que ele é um ser que sabe tudo. Mas aqui no caso ele pergunta, ele passeava no jardim do Éden. Aqui o texto, né, essa personificação de Deus como um ser humano, como um homem, como diz aquele velho ditado, né? O homem cria seu Deus, ou seus deuses, a sua imagem e semelhança. Uma prova disso é aqui, né? Deus passeava no jardim. E ele pergunta, né? Diz Adão: onde estás? Ou de repente na sua versão pode estar: onde estavas, né? Por onde andavas? Verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Verso 12, né? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Né?
Tem até aquela piada que diz, né, que não tá na Bíblia, né? Uma piadinha que fala assim, né, que a Eva comeu o fator chave crucial que fez Eva comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era porque a serpente tinha falado para ela: vai lá, besta, come porque emagrece. Né? E então aqui, até o verso 13, Deus ele questiona. Ou seja, Deus ele percebe que Adão transparece sua vergonha por estar nu. Então, tanto Adão quanto Eva fazem, né? Procura folhas. Aqui no caso aqui o texto fala que são que tipos de folhas? Deixa eu só ver aqui, confirmar. Aliás, no verso 7, né? Folhas de figueira, coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais, ou seja, para se cobrir. Inclusive nos desenhos, né, que você vê de Adão e Eva, eles estão com as folhas, com a folhinha, né? Uns dizem folha de parreira, aqui no caso do texto da CF, Almeida Corrigida Fiel, vai falar que é folha de figueira. Então eles se cobrem os seus órgãos genitais. Porque após o conhecimento do bem, após o consumo do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles são abertos. Tá? Então, a serpente aqui, tá? Que o texto não fala que é o diabo, não fala que é Satanás, certo? Serpente. Inclusive aqui, ó, era mais astuta que todas as alimárias. Era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, ou seja, o texto ele é claro, ele está falando de uma serpente, uma cobra, um animal. Mas você chega na igreja, o pastor, o teu padre, lá, o diácono, o obreiro, seja lá quem está pregando, o cara vem falar que Satanás, o diabo, ele já agiu no jardim do Éden e tentou Eva. Então, ou seja, eu estou fazendo um paralelo com o que a igreja ensina e o que a Bíblia ensina. Lembrando, tá? Que quem organizou a Bíblia foi a igreja. Não foi a Bíblia que fez a igreja, mas é a igreja que é responsável pela Bíblia. Da maneira que ela está aqui hoje, tá? Em outros vídeos a gente pode até tratar um pouco acerca da história da Bíblia. Então, amados, o que eu quero expor aqui para vocês? Que duas coisas, né? Que não era uma maçã, e sim um fruto. Um fruto aqui, o fruto ele é um sujeito oculto. Que fruto que era? É um fruto. Né? Pode ser aquele que você quiser. Ou se quiser apenas falar fruto, você vai estar sendo mais honesto com o texto. E o texto também é claro em falar que não é a serpente. A serpente, aliás, o texto melhor dizendo, a serpente não é o diabo, não é Satanás. Outra prova aqui, ó, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, depois que Eva, né, acusou aqui no verso 13, depois que a Eva disse a Deus que a serpente me enganou e eu comi, então Deus diz aqui à serpente: por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Tá? Ou seja, a criação, os filhos, né? Semente, ou seja, são os descendentes. Então, tanto essa serpente do Éden vai ter uma inimizade, Deus amaldiçoa a serpente para ter uma inimizade com Eva, como também os filhos da serpente também vai ter inimizade com os filhos de Eva. Certo? Por isso que aqui está entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Certo? Uma outra mentira aqui no texto. E pó comerás todos os dias da sua vida. Aqui no verso 14, quando Deus amaldiçoa a serpente. Ou seja, o texto fala que ela vai comer pó. Não, ela apenas vai rastejar, poderia colocar a rastejar por sobre o pó. Mas cobra não se alimenta de pó. Pó de terra, pó de areia do deserto, pó de sujeira. A alimentação a serpente, a cobra, até onde eu saiba, é um animal carnívoro. Ela pode se alimentar de rato, né? Se alimentar, enfim, de animais. Ela é carnívora, certo?
Então, aqui também não confere. E pó comerás. Ah, não, aqui tá pó comerás porque ela vai se rastejar. Não, o texto fala que ela vai comer pó. Estou analisando o que está escrito. Não o que você acha. Certo? Eu não acho nada, cara. Eu não estou achando porque eu sou incrédulo. Eu não creio nisso aqui. Só que para você que é cristão e aprendeu a ter a visãozinha espiritualizada do texto, porque o teu pastorzinho fala para você ter a visãozinha espiritualizada do texto, para você não enxergar os absurdos que está aqui dentro, eu estou fazendo esse vídeo justamente para ampliar o seu conhecimento. Porque chega um momento que você cansa de ficar ouvindo tanta groselhada que os pastores falam, amém, aleluia, oh, amém, aleluia. Cansa, né? Então, justamente esse vídeo que eu estou fazendo é para você que quer esclarecer. Peraí. Historinhas de criança está sendo contada para mim que sou um adulto, que eu sou uma pessoa que tenho conta para pagar, eu tenho que trabalhar para me manter. E estou sendo enganado por umas historinhas sem lógica, sem pé e sem cabeça. Certo? Aí você vai falar assim. A Bíblia fala assim que o dragão, no caso, a serpente do Éden, era o diabo, Satanás. A Bíblia fala, realmente a Bíblia fala. Apocalipse 12. Você pensa que eu não ia ler o texto, né? Acho que se você, por exemplo, odeia o ceticismo, o ateísmo, as pessoas que falam as verdades do cristianismo, você deve ter pensado assim, eu vou pegar esse cara, eu vou colocar lá no comentário que a Bíblia fala assim, que a serpente do paraíso, né, lá do Jardim do Éden, era o diabo, é Satanás. Você pensou que eu não ia ler o texto de Apocalipse 12, né? Mas você se enganou. Vamos fazer a leitura aqui do texto? Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 20, do 2 ao 3, diz o seguinte. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali encerrou, e pôs selos sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui, o autor do livro de Apocalipse, a tradição, tá? A teologia atribui o autor de Apocalipse, o apóstolo João, certo? Quem foi o apóstolo João? Foi o apóstolo amado de Cristo, como ele mesmo fala no Evangelho de João, que ele também é o autor do Evangelho de João, e ele fala que ele era o discípulo amado. Coisa, né? É a mesma coisa que eu ser filho, ser um filho dos 10 filhos da minha mãe e falar que eu sou o filho mais amado da minha mãe. Dentre os 10 eu sou o mais amado. Mas quem te falou isso? Eu estou falando. O apóstolo João é a mesma coisa, né? Muito modesto ele. Apocalipse aqui, 12. Se você fazer toda a leitura do texto de Apocalipse 12, é uma passagem extremamente absurda. É uma passagem com um conteúdo extremamente mitológico. Que aí cada igreja, cada pastor, cada cristão tem uma visão interpretativa. Certo? O ramo da teologia que trata sobre Apocalipse, final de mundo, volta de Jesus, juízo final, novo céu, nova terra, trombeta, é escatologia. É um negócio assim tão concreto, tão honesto, que tem várias interpretações e uma entra em conflito com a outra. Olha para você ver que coisa. Olha onde que o cristão coloca a sua fé. Uma coisa que, se você crê em uma linhagem de pensamento escatológico, você tem que concordar, você vai estar em conflito com a outra. E a base está no mesmo livro, Apocalipse, dentro da Bíblia. Então, ou seja, aqui fala de uma mulher grávida que estava sentindo dores de parto, certo? E de repente aparece uma serpente que quer atacar essa mulher. E essa mulher está com os pés na lua, cara. Uma mulher com os pés na lua. Olha que loucura. E aí aqui um dragão, né? Um dragão vermelho, né? Um grande dragão. Aí o texto aqui, o autor expõe, né? A antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo.
e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, ele engana todo o mundo. Todo mundo é enganado por Satanás, o diabo, a serpente. O texto é claro, todo o mundo. Então, antes que você pense, porra, mano, esse cara aí, esse louco, esse debilóide aí que faz esses vídeos, ele está sendo usado pelo diabo, sendo enganado pelo diabo e enganando quem assiste ele. A Bíblia fala que todo mundo é enganado. Ele engana, o diabo, Satanás engana todo mundo. Então, se todo mundo, por que a Bíblia pode não estar enganando eu e você? Por que o seu pastor não pode estar enganando você? Ao invés de você ficar falando das outras religiões, para pensar um pouco em você. Você que é católico, você fala que o protestante é enganado. O protestante fala que o católico é enganado. Atribuindo isso tudo a obras do diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ou seja, não tem engana alguns ou muitos. Todo o mundo aqui, de acordo com a CF. Então não tem uma verdade. Se todo mundo é enganado, como vai saber a verdade? Quem que garante que até o autor de João também está sendo enganado pelo diabo, já que todo mundo é enganado? E é verdade, né? Porque a Bíblia fala que o texto de Gênesis 3 fala que a serpente, o animal, tentou, né? E o verso 14 de Gênesis 3 também confirma isso, tá? Deus, ele amaldiçoou o animal, a serpente. Não amaldiçoou o diabo, não amaldiçoou Satanás, amaldiçoou a serpente. Ou seja, a lógica desse texto. Cobras não fala. Todo mundo sabe que cobra e serpente não fala. Ah, mas aí falou porque o diabo entrou dentro dela. O texto não fala que o diabo entrou dentro da serpente. Outra grande questão, outra grande verdade, que você também pode fazer o teste hoje em dia. Algumas pessoas criam serpente, criam cobra, né, dentro de um aquário ou dentro de um viveiro. Tem louco pra tudo nesse mundo, né? Enfim, a gente respeita, mas é um negócio meio absurdo criar cobra. Pega lá uma serpente dessa, leva na igreja, nessas igrejas que praticam exorcismo lá, que tem as pessoas que os pastores falam que estão lá incorporadas com o demônio, ou com Lúcifer, com o diabo, e pede pro demônio entrar dentro da sua serpente e fazer ela falar. Mesmo que, por exemplo, suponhamos que demônios existam, né? Porque demônio não existe, é mais uma invenção da religião. Suponhamos que espíritos, demônios, tá? O Satanás, Exu, o caboclo, seja lá o que for, ele exista, e ele entrasse na cobra, ele não conseguiria fazer essa cobra falar, porque a cobra não tem corda vocal. Olha o que a religião faz você acreditar. Olha que loucura, que absurdo. Se você não fosse cristão, se você não conhecesse nada de Bíblia e pegasse a Bíblia aqui, fosse numa biblioteca, você suponha que você está nunca tinha ouvido falar de Cristo, de Jesus, nem nada. Se você pegar isso aqui, você ia dar altas risadas pelas histórias que tem. Mas você tem o temor, você tem receio, você tem medo, porque a igreja te ensinou você ter temor, você ter medo. Certo? Por isso que ela fala que você tem que entender as coisas de forma espiritual, ou seja, de forma imaginária, de forma ilusiva, né? Com ilusão, que são fantasias. Certo? Essa história aqui do diabo, do jardim do Éden, Adão e Eva, é pura lenda, pura fantasia. Não existiu. Não existe diabo. Serpente que fala, mulher vinda de costela de homem, dragão que vai para a lua e é precipitado e arrasta um monte de estrela. Não existe. O livro de Apocalipse, se você estudar a bibliologia, tá? Que conta a história do cânon bíblico, o livro de Apocalipse foi o último livro a entrar na Bíblia. Vários pais da igreja contestavam acerca do livro de Apocalipse. O Apocalipse de João ele não foi o único escrito. O único livro de Apocalipse escrito. Paulo teve seu livro de Apocalipse. Pedro, eu acho que também teve seu livro de Apocalipse. Vários autores cristãos escreveram livros de Apocalipse. E baseado nesse Apocalipse de João, hoje, no século XX, século XXI, século XIX, vários líderes têm uma visão particular desse livro, ou seja, não tem uma verdade absoluta. Cada um lê, enxerga de uma maneira e apregou essa ideia, e vai ter aqueles que vão abraçar essa ideia. Ou seja, não tem uma verdade absoluta. Então, Apocalipse, o mito aqui de Satanás,
Aqui o autor, ele faz o seguinte, certo? Ele tenta encaixar uma lógica na história de Adão da serpente no jardim, falando sobre o dragão, sobre o diabo, que é a antiga serpente, né? Precipitada na terra aqui, ó. Antiga serpente. Aqui também o texto aprendeu, ó. Antiga serpente. Isso aqui é uma adaptação para procurar a Bíblia dar uma lógica na história mitológica absurda de Gênesis 3. É simplesmente isso. Certo? Então, mais um vídeo foi feito. Se você gostou, se te esclareceu, se você quer se ver livre das religiões, quer se ver livre dos conceitos religiosos, tá? Eu não estou falando aqui, você pode ver que eu citei isso aqui, mas não falei em nome de Deus. Eu não quero que você perca a sua fé em Deus, não. Certo? Você não precisa perder sua fé em Deus, mas procure andar com suas próprias pernas. Procure fazer o bem. Procure amar as pessoas. Procure ser passivo. Procure ser compreensivo. Isso podemos chamar de uma boa religião. Agora, crer nesses absurdos mitológicos do livro Bíblia, me perdoem, mas francamente não dá. Eu estou nesse espaço democrático que é a internet, eu estou expondo o que eu aprendi estudando por conta própria. Certo? Então eu sei que tem gente que vai odiar esse vídeo. Eu sei que tem gente que vai ser contra, vai contestar. Mas se você for me contestar, procure expor argumentos concretos. Porque eu estou expondo minhas contestações de incredulidade nessas histórias com argumentos concretos. Conhecimento de causa. Certo? Então, mais um vídeo para a série Satanás e Diabo e a Teologia. Se você gostou, compartilhe. Exponha seu comentário. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal. Se você também não gostou, pode expor sua crítica. Certo? Fique à vontade. Eu estarei produzindo outros vídeos falando acerca de Satanás, o diabo e em outras passagens da Bíblia. Legal? Paz a todos.